do Senhor, povo lindo de Deus, da turma do discipulado infanto-juvenil. Sou eu, tia Elaine, com mais uma lição para você do nosso discipulado infanto-juvenil. E hoje o coração está um pouquinho triste, alegre e triste. Por quê? Porque hoje nós finalizamos a terceira unidade com a lição de hoje, que é a lição de número 5. Isso mesmo! Acabou o discipulado infanto-juvenil com a última lição. Porém, vai haver as aulas de revisão. Então, fica ligado, vem conosco que vai começar a nossa unidade 3 com a lição de número 5. Vamos lá? E toda a vida, como começamos, nós começamos com oração. Minhas mãozinhas assim bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Senhor, meu Deus, o meu Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença para te agradecer por tudo. Te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia que tu nos concedes, pelo teu amor, por tua misericórdia, Senhor, pela tua proteção que nunca nos desampara. Obrigado, Deus, por mais esta lição do nosso discipulado infanto-juvenil. Obrigado, Deus, porque em todas as lições, Pai, tu se fez presente. Senhor, que abra os corações, Senhor, dos nossos alunos e que eles possam, Senhor Jesus, verdadeiramente, mesmo assistindo através de vídeo, Senhor, sentir a tua presença, sentir o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, em todas as nossas aulas. Não, Senhor, porque a professora, nós professores merecemos. Mas, Pai, nós cremos no teu poder. Nós cremos na tua onipotência e onipresença, Pai. E onisciência de todas as coisas. E sabemos, Senhor Jesus, que tu não és limitado e que todas as redes sociais foram criadas por tua permissão e que chegue até o coração dos nossos alunos do discipulado, Pai, tudo o que tu queres passar para ele. Abençoa a nossa aula de hoje e que teu Espírito Santo se faça presente neste lugar, em nome de Jesus. Amém! Agora, vocês, como eu falei na aula passada, na primeira unidade, vocês aprenderam 5 coisas que vocês precisavam saber. 5 coisas que precisava saber. 5 coisas que você, aluno do discipulado, precisa saber. Na segunda unidade, vocês aprenderam 5 coisas que você, aluno do discipulado, precisa fazer. 5 coisas que você precisa fazer. Nessa unidade, que é a última unidade de número 3, nós estamos vendo, você, aluno do discipulado, está vendo 5 coisas que você pode ter. Isso mesmo, 5 coisas que você, aluno do discipulado, pode ter. Aluno salvo em Cristo Jesus. Isso mesmo, porque você já é salvo. Boas-vindas bem-vindos são. Boas-vindas a vocês. Aleluia, boas-vindas bem-vindos são. Venham, venham outra vez. Que você sempre esteja assistindo os nossos vídeos, porque o discipulado não acabou ainda. Nós ainda teremos algumas aulas de reposição e também revisão, isso mesmo. Vocês sabem que temos atividades a fazer e temos aulas de revisão para saber o que vocês aprenderam e se o Espírito Santo ensinou direitinho através da tia Elaine. Combinado? Então, vamos lá aprender o título da lição de hoje. O título da lição de hoje é Uma Vida Melhor. Como será isso? Olha que maravilha! Que tema muito legal! O título da nossa lição de hoje, a lição de número 5 da unidade 3 é Uma
vida melhor. E como será isso, tia Elaine? Vamos descobrir já já. Agora nós vamos aprender o nosso versículo. Já aprendemos sobre o título da nossa lição, que é uma vida melhor. Agora vem aí o nosso versículo. Tá de cabeça para baixo. Aqui! Vamos lá? Nosso versículo se encontra no livro de Filipenses. Olha só. Filipenses é o livro, capítulo, que é o número grande, 4, versículo, número pequeno, 19. Livro de Filipenses, que é lá no final da Bíblia, capítulo 4, versículo 19. E o que é que nos diz o nosso versículo de hoje? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Agora, como o nosso combinado sempre é assim, então vamos lá. Vem cá, ajudante. Segura aqui desse lado. E eu fico aqui. Vamos lá. Aí. Vamos lá falar o livro onde está. Vamos um pouquinho mais para trás. Isso. Vamos lá falar o livro onde se encontra, o versículo, depois o livro novamente, tá bom? Combinado? Vamos lá. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Isso, prestem bem atenção. O que é que diz o nosso versículo, viu? Em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse é o nosso versículo. E como sempre fazemos nas nossas aulas, nós louvamos e adoramos para entrarmos no clima de adoração, porque as nossas aulas, as nossas lições do discipulado infanto-juvenil é um eterno aprendizado em adoração. Vamos lá. Eu escolhi esse hino e tenho certeza que alguns conhecem. Mas se você não conhecer, mesmo assim, feche os seus olhos, se conecte com o céu, faça uma conexão direta com Deus, fica ligadinho com Ele, porque Ele vai falar através do hino. Você que sabe, louva junto conosco, de olhos fechados e falando com toda a convicção cada palavra do hino, tá bom? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. E o quê? Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações.
e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do seu lado, fale para ele. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Tem essa condição. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia tem tentações. Me chamam. Todo dia as propostas vêm. Verdade. Me chama, todo dia o pecado vem, mas diga para o Espírito Santo, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Diga, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Diga com o coração. Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia! Viu como é linda a letra do hino? É, porque a lição de hoje fala de uma escolha muito importante. E por causa dessa escolha, a pessoa da nossa história teve uma vida melhor, que é o título da nossa lição de hoje. Que você, aluno do discipulado infanto-juvenil, possa sempre dizer, porque você já aceitou Jesus, você já creu que Jesus morreu numa cruz por você, que ele é o seu Salvador, que ele morreu, mas ele não ficou morto, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que subiu ao céu, mas que prometeu a você, aluno do discipulado, que voltaria para te pegar. Mas para isso você tem que ficar firme e escolher Deus todos os dias da sua vida. Morrer todos os dias, dizer não às tentações, dizer não às propostas, dizer não a todas os manjares que o inimigo coloca para você. É fácil? É não, Tielaine. É muito difícil a gente dizer não ao que a gente gosta, ao que é bom aos nossos olhos. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa, é maravilhoso. Nós temos uma recompensa. E é uma recompensa que não é dinheiro. Não, não é dinheiro. É vida eterna. Onde nós já aprendemos que vamos para lá. Porque Ele nos tem preparado um lugar. Amém? Agora chegou o momento mais legal, que é o momento da História! isso! É o momento da nossa história. Então, eu convido você a ficar, ó, em silêncio. Fala para o papai, fala para a mamãe, fala para quem estiver dentro de casa.
Quando você estiver assistindo a nossa aula do discipulado infanto-juvenil, todo mundo, ó, silenciosos e bem quietinhos. Isso mesmo, porque abra o seu coração e Deus vai falar com você através da nossa história de hoje. E se puder, fica bem de olhos abertos, com coração aberto também, que o Espírito Santo de Deus tem uma mensagem para falar para você, tá bom? E eu vou mostrar algumas imagens, então presta atenção na história, que está muito legal a história de hoje. E como sempre faço, a história sempre começa com uma pergunta. E a pergunta de hoje é: você já escolheu alguém para ser líder de classe na sua escola? É difícil fazer a escolha certa, não é mesmo? Pois é! E aí, você, aluno do discipulado infanto-juvenil, você já escolheu, já teve que fazer a escolha do seu líder de classe na sua escola? E como você descobriu que a escolha que você fez foi a escolha certa? É difícil da gente saber, né, se a escolha que a gente faz durante a nossa vida é a escolha certa. Mas tem uma maneira bem fácil da gente sempre acertar. Vamos descobrir? Na história. O povo de Deus enfrentava grande problema. Houve um período de grande fome e essa fome era juízo de Deus para com seu povo. Olha só, juízo de Deus para com seu povo, que tinha abandonado alguns princípios de Deus e fizeram coisas erradas. Pois é, porque Deus, ele nos ama de uma maneira muito grande, de uma maneira muito grande ele ama seu povo. Porém, quando o povo, ele bota lá um caminho. Se o povo for para outro caminho, ele precisa de alguma forma fazer com que o povo volte para o caminho certo. Então foi isso que ele fez com o seu povo naquela época. Havia uma família em Belém de Judá, olha só, em Belém de Judá, que escolheu ir buscar alimentos. Eles estavam passando por fome porque era permissão de Deus. Porque quando passamos momentos difíceis na nossa vida, é tudo pela permissão de Deus. Então, essa família decidiu, era lá de Belém de Judá, só que eles decidiram sair de Belém de Judá para ir buscar alimento em outra cidade chamada Moabe. Isso mesmo. Saíram de Belém de Judá para ir para Moabe buscar alimento, porque estava lá em Belém de Judá, estava passando uma necessidade difícil, só que era permissão de Deus, certo? Essa família era a família de Elimeleque. Elimeleque. É isso mesmo? Elimeleque. Exatamente. Elimeleque. Falei certo agora. A sua esposa era Noemi. E eles tinham 2 filhos, Malom e Quilom. É um nome meio esquisito, né? Mas é isso mesmo. Elimeleque, esposo de Noemi, e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilom. Eles deixaram Belém e foram para a cidade de Moabe. Moabe era uma nação que era inimiga do povo de Deus. Eles acreditavam em vários deuses. Será que Elimeleque, com a sua família, fez uma boa escolha? Será? Nananina, não. Aquela escolha não era a vontade de Deus para eles. Você vai descobrir o porquê já já. Então, não era o que Deus queria para ele. Pois é, Deus quer que você, aluno do discipulado, infanto juvenil que já é salvo, tenha uma vida melhor. Pode ter uma vida melhor, escolhendo fazer a vontade de Deus. Isso mesmo. Deus quer que você, que já é salvo em Cristo Jesus, possa ter uma vida melhor, escolhendo
a vontade de Deus na sua vida. Pois é. Vamos lá. Aquela família enfrentou alguns problemas pela sua escolha. Vamos lá. Por causa dessa escolha de Elimeleque com a sua família, ele era o chefe. Então, meio que ele começou errando e todo mundo foi errando junto com ele. Então, assim, por causa dessa escolha, alguns problemas eles passaram. Os filhos de Noemi, Quilom e Malom, eles cresceram, ficaram grandes e se casaram com moças moabitas. Olha só, lá antes eu falei que a cidade de Moabe era um povo extremamente adorador de outros deuses. Pois é. Então eles casaram com duas mulheres moabitas. Orfa, o nome de uma, e o da outra, Ruth. Pois é. E havia uma grande maldição para essa nação, que era a nação dos Moabitas, certo? Lá, e preste atenção, Deuteronômio 23, 24 fala dessa maldição, bem direitinho. Anota aí, para vocês não esquecerem, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 24, fala bem direitinho sobre essa maldição do povo de Moab, dos Moabitas. Os Moabitas, eles não conheciam o Deus de Noemi, o nosso Deus único. E eles adoravam outros falsos deuses, como eu falei antes. Por isso que existia-se essa maldição para os Moabitas. Uma das maldições era porque eles não acreditavam, eles não conheciam o nosso Deus, o Deus único. Olha que coisa, né, rapaz? Existe hoje algumas nações que não conhecem o nosso Deus. Aliás, conhecem, mas não acreditam nele. Pois é. Deus, você, que já é salvo em Cristo Jesus, pode ter uma vida melhor, escolhendo adorar somente a um Deus único. Ao Deus único. Você, que já é aluno salvo, pode ter uma vida melhor se você escolher a adoração somente ao Deus único, ao nosso Deus, certo? Que enviou seu filho, seu único filho, para morrer no seu lugar, no nosso lugar. Alguns anos mais tarde, Elimeleque ficou doente, chegou a morrer. Elimeleque morreu. E Noemi ficou viúva e teve que enfrentar uma vida sozinha. Pois é, Elimeleque morreu e Noemi enfrentou muita dificuldade, pois viveu uma vida sozinha. Malom casou com Orfa. Malom era casado com Orfa. E Quilom era casado com Ruth, a outra moabita, certo? Eles ficaram lá na cidade de Moabe durante uns 10 anos. Lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4, conta bem direitinho. Anota aí novamente esse versículo. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4. Fala isso, que Malom casou com Orfa e Quilom casou com Ruth e ficaram em Moabe durante uns 10 anos. Malom e Quilom também morreram. Olha só que tristeza. Malom e Quilom também morreram. E Ruth e Orfa ficaram viúvas. Ou seja, Noemi já tinha perdido Elimeleque. Pois é, já era viúva. Quilom, os seus dois filhos, os únicos dois filhos, não tinha mais filho. Quilom e Malom morreram também, igual seu pai. E ficaram 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Então, Noemi, embora tivesse sido assim, embora tudo foi muito difícil, Deus cuidou muito bem de Noemi. Noemi, ela acreditava muito no nosso Deus, no Deus único. Ela não adorava outro Deus senão Deus criador de todas as coisas. O Deus
que entregou seu filho. Então, ela acreditava muito nele. E por acreditar bastante, ser serva fiel do nosso Deus, Deus cuidou, mesmo em tantas dificuldades, mesmo vivendo numa terra que não era dela, Deus cuidou tanto de Noemi como das suas duas noras. Isso, que é Orfa e Ruth, que infelizmente, bem novas, ficaram viúvas. Pois é, Noemi ficou sabendo que a fome lá na terra Belém de Judá, pois é, lembra que eles vieram lá de Belém de Judá para ir para a cidade de Moabe? Pois é, ela ficou sabendo que a fome que tinha tido lá na terra de Belém de Judá já tinha acabado, já tinha terminado. E agora ela escolheu voltar para a sua terra. É, Noemi, ela é uma mulher muito sábia. Então ela soube, por alguém, a fome lá, as dificuldades lá dessa terra já tinha acabado. Então ela decidiu, já que ela não era da cidade de Moab, também não gostava do que eles praticavam lá, que era adoração aos outros desses, ela decidiu voltar para a terra de Belém de Judá, que era, por fim da força, um povo que conhecia a Deus. Só estavam meio desobedientes, mas conhecia ao nosso Deus. Noemi, então, insistiu para Ruth e Orfa voltarem para que elas ficassem lá na cidade de Moabe, porque lá era a cidade delas. Elas eram de lá, elas eram moças, mulheres, no caso, agora, moabitas. Ruth e Orfa tentaram, assim, elas não queriam decidir sobre isso. Elas não queriam de forma nenhuma, mas elas teriam que decidir se ia com Noemi ou se ficava na cidade de Moabe e, junto com a cidade de Moabe, acreditar e adorar vários falsos deuses. Olha só, além de Elimeleque ter que fazer uma escolha e fez uma escolha errada, agora quem teria que fazer uma escolha muito difícil era Ruth e Orfa. Por quê? Porque elas eram daquela cidade de Moab, onde Noemi estava, onde eles estavam morando há tanto tempo. Mas Noemi decidiu ir embora. Ela já não tinha mais nem o filho para casar com nenhuma das moças. Então, o que foi que ela aconselhou? Noemi disse: eu já não tenho mais nenhum filho para que vocês se casem. Então, procurem, voltem, expliquem toda a situação, porque eu não tenho mais filhos, o casamento significa segurança. Naquela época, um casamento, às vezes tinha muito casamento que era arranjado. Por quê? Porque casamento era segurança. O marido tinha que passar, cuidar bem, muito bem da sua família. Então ele tinha que passar bastante segurança, ele tinha que suprir todas as necessidades. E Noemi já não tinha mais nenhum filho para que fizesse isso, nem com Orfa, nem com Ruth. Ou seja, ela teria que voltar para a casa dos seus pais. Ruth e Orfa teria que voltar para a casa dos seus pais. Noemi encorajou todas duas a voltar para a casa dos seus pais. Ela conversou, explicou a situação, que não tinha mais nenhum filho, para que desse segurança às duas. Então, e que ela voltaria para sua terra. E a terra que ela voltaria não era a terra delas duas, nem de Ruth nem de Orfa. Mas elas teriam que fazer uma escolha. Orfa escolheu voltar para a casa dos seus pais e para a adoração aos falsos deuses, os deuses que os moabitas acreditavam. Adoravam vários falsos deuses. E Orfa decidiu voltar para a casa dos seus pais, onde lá tinha essas práticas, certo? Ruth escolheu acompanhar Noemi, pois Noemi era a sua família. Ruth, ela tinha isso dentro do coração dela e acreditava que Noemi, agora, a partir daquele momento, mesmo com a morte do seu filho, era a família dela. Olha que lindo! E Noemi insistiu para que Ruth fosse para a casa dos seus pais. Mas Ruth
decidiu voltar para Belém de Judá com Noemi. Olha só. E ela escolheu lá. Ah, está escrito, viu? Essa história está escrito lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ela escolheu uma vida melhor. Por quê? Vamos descobrir mais lá na frente da história por que essa decisão de Ruth se transformou para a vida dela e de Noemi uma vida melhor, uma vida de adoração e uma vida servindo ao único Deus verdadeiro. Olha que maravilha! Ela teve essa decisão. Vamos lá. Você pode ter uma vida melhor, escolhendo adorar somente ao Deus único e verdadeiro. Você que é aluno do discipulado, pode sim ter uma vida muito melhor se a sua escolha for sempre adorar ao nosso Deus único e verdadeiro. Pois é. As duas, então, voltaram juntas, tiveram um longo caminho e finalmente chegaram à cidade de Belém de Judá, lugar onde Noemi antes morava. Pois é, Noemi morava lá, lembra? Junto com seu esposo e seus 2 filhos. Porém, agora viúva, ela saiu de lá de Moabe e retornou para a cidade de Judá. Elas chegaram na época da colheita da cevada. É, na época da colheita da cevada. Naquela época, não haviam máquinas para colher os grãos, tudo era feito através de mãos humanas. Os servos das fazendas é que faziam essa parte de colheita. Ruth era uma mulher muito disposta, exatamente. Era uma mulher muito corajosa e como ela não tinha emprego, o que é que ela fazia? Ela viu numa fazenda muito grande que tinha essa colheita. E o que ela fez? Como ela era bastante disposta e queria ajudar bastante a Noemi, que era sua sogra, não queria que Noemi, ela cuidava de Noemi, não queria que Noemi passasse fome. O que é que ela pediu? Aliás, o que ela fez? Ela pegou, foi juntar espigas que os segadores, que são o povo que faz as colheitas, deixavam cair no chão, no campo de Boaz. Olha só, o dono do campo era chamado de Boaz. E Boaz era parente de Noemi. Olha só, Boaz, o dono da fazenda, o dono do campo, onde era realizada essa colheita grande, era da família de Noemi. Isso mesmo. E Ruth, muito disposta, não queria que Noemi passasse necessidade, nem ela queria passar também necessidade junto com Ruth. Ela cuidava da sua sogra, então ela ia e pegava tudo que caía de resto no campo, ela pegava. Boaz, que era parente de Ruth, aliás, Boaz era parente de Ruth e ele foi visitar o campo quando viu aquela moça. Pois é, Boaz, como dono do campo, foi visitar o campo nesse dia e encontrou aquela moça Ruth e soube que ela era viúva. Olha só, Boaz soube que ela era viúva e que cuidava da sua sogra com pouco para, cuidava de Noemi, certo? Cuidava com muito carinho, que era sua sogra, tá bom? Com pouco que apanhava das sobras, é com que ela cuidava da colheita. Boaz se agradou dessa atitude. Ele achou muito bonita a atitude de Ruth, de cuidar da sua sogra, juntando as espigas que caía. Então, ele achou muito, muito bonita essa atitude de Ruth. E o que foi que ele disse? Ele pegou e disse assim, ordenou para os seus servos que ajudassem Ruth, deixando cair mais espigas no chão. Ou seja, quando eles tivessem
realizando a colheita, eles deixassem cair mais do que o necessário, mais do que o permitido, muitas espigas. Para quê? Para que Ruth pudesse juntar tudo e cuidar bem de Noemi. Ele achou muito linda. Soube que ela era viúva e achou linda essa atitude de continuar cuidando da sua sogra. Que lindo, né? A história de Ruth. Ruth era uma moça muito diferente. É muito difícil a gente ver isso. Mas, quando a gente acredita e crê num Deus único, não é impossível, viu? Tudo é possível. Então, ele achou muito lindo e ordenou isso, que deixassem cair bastante espigas. Pois é. Ruth todos os dias chegava feliz com a boa porção de cevada que contava o que Deus, e ela contava o que Deus estava fazendo, né? Chegava toda animada para Noemi e dizia: Olha, olha quantas espigas eu colhi hoje, olha quantas eu trouxe, olha quantas eu peguei, olha como Deus está cuidando de nós. Então ela ficava muito feliz. Certo dia, Noemi teve uma ideia. Noemi era uma mulher, olha, muito esperta. E ela teve uma ideia e disse assim a Ruth: Ruth, vai até Boaz, que é meu parente, o dono do campo, e diz a ele para lhe proteger você, para ele lhe proteger. E assim, Ruth fez. Verdade. Eu acredito que naquela hora ela deve ter tido uma vergonha assim, que eu teria vergonha, mas ela era muito obediente. Tudo que Noemi, ela era uma ótima nora, porque ela cuidava de Noemi e ela também obedecia. Então ela escutava muitos conselhos de Noemi. E Noemi deu esse conselho: vai até o dono do campo, que é meu parente, Boaz, e fala, pede para ele te proteger. Aí assim ela fez. Foi até Boaz e disse assim: Boaz, chegou e conversou para ele, né? Pediu para ele proteger ela. Eu imagino Ruth dizendo: Boaz, estou aqui, quero ser protegida por você. Então, Boaz, ele já tinha admirado a atitude de Ruth, lembra? E ele soube que ela era viúva e mesmo assim cuidava da sogra e achou linda a atitude dela de cuidar da sogra, continuar cuidando e fazendo assim por ela ser bastante disposta, ter bastante saúde e Noemi já debilitada, já de idade, ela fazia tudo com muito amor e dedicação. E ele achou lindo isso e uniu o útil ao agradável. Por sua dedicação, bondade. E Ruth era uma moça, uma mulher bonita, era nova, perdeu nova seu esposo, era nova e ela era muito bonita, pediu, Boaz então, pediu para casar com ela. Olha só, ela foi pedir proteção e Boaz aceitou pedindo ela em casamento. O que será que Ruth falou? E aí, o que é que tu acha, mamá? Que Boaz quer dizer que Ruth respondeu a Boaz. Porque quando alguém pede outra pessoa em casamento, esperam resposta. Qual será que foi a resposta de Ruth? E aí, o que, é que você acha? Isso mesmo, Ruth aceitou. Olha que maravilha, Ruth aceitou se casar com Boaz. Isso, Ruth é uma mulher muito sábia, além de decidir, de escolher servir a um Deus único junto com Noemi, de voltar para uma cidade, sair de uma cidade que acreditava em vários deuses, foi para uma cidade que era a cidade de Noemi, sem ter noção nem de como era lá, mas ela escolheu Deus. Ela escolheu ser serva de um Deus único, Deus de Noemi. Então, mais uma vez, ela escolheu casar com Boaz. Ela escolheu ter os cuidados e a proteção do Boaz, que era o dono do campo, era um homem de muitas propriedades. E isso, Deus abençoou Ruth, deu-lhe uma vida muito melhor. Por quê? Por causa de sua dedicação a Noemi e porque escolheu adorar ao Deus único.
Ruth teve um filho que pertenceu à família da descendência de Davi. Olha só, vocês não sabiam disso, né? Ruth, o filho dela, foi da descendência de Davi, o rei Davi. Isso mesmo. Ah, Jesus também era da descendência do rei Davi. Vocês sabiam disso, né? Olha só, por uma escolha certa, aliás, ou várias, né? Porque ela teve duas escolhas, só nessa história, duas escolhas certas. Ela escolheu vir com Noemi, escolheu adorar ao único Deus, que era o Deus de Noemi, e escolheu casar com Boaz, que era um homem correto, um homem temente também a Deus. E por essa sua escolha, ela teve um filho, e esse filho era descendente de Davi e também, por sua vez, descendente de Jesus, da família de Jesus. Isso mesmo, Ruth nem sabia do plano de que o plano de Deus era que Jesus ia nascer da sua família. Mas, mesmo não sabendo disso, ela se sentiu muito abençoada. Isso, o plano de Deus foi enviar Jesus, o seu único filho, para morrer numa cruz, derramar todo o seu sangue, e ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Isso para quê? Para salvar a todos os homens que acreditarem e se arrependerem e crer nele. Olha que maravilha! Ruth nem sabia dessa maravilhosa promessa que da sua família, da sua descendência, viria o nosso Salvador Jesus. Mas eu creio que ela se soubesse, porque nós não podemos prever o futuro, né? Nosso futuro só Deus sabe. Mas se ela soubesse, ela dizia que era muito bem-aventurada, porque por escolhas certas, por escolher Deus, servir a um Deus único, ela foi muito abençoada, se casou novamente com um homem temente a Deus, com um homem maravilhoso, e teve um filho, e dessa descendência do seu filho, vinha o Davi, o rei Davi, e logo vinha o nosso Salvador Jesus. Isso mesmo, o desafio. E aí, vocês gostaram da história? A história de Ruth nos ensina muito, nos ensina a ser dedicados na obra do Senhor. Primeiro, nos ensina a escolher Deus acima de qualquer coisa, escolher sempre Deus, adorar ao Deus único. Adorar e servir a Deus é o que ele espera de você, aluno do discipulado, que agora já é salvo. Então, que você todos os dias possa escolher adorar a Deus, servir ao Deus maravilhoso e único, que o único que enviou o seu filho para morrer, mas não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia e que te prometeu que vai voltar para vir pegar você, que já fez essa escolha de adorar a Ele, de servir a Ele. Agora, vamos lá ao desafio da semana. Isso mesmo, o desafio. Agora que você pertence à família de Deus, porque você agora que já aceitou Jesus, passou por todas essas etapas do discipulado infanto-juvenil, já aprendeu o que você tinha que saber, já aprendeu o que você tem que fazer, já aprendeu o que você vai ter se você escolher Deus todos os dias. Então, você que já é da família de Deus deve escolher servir ao Senhor para ter uma vida melhor. Olha só, aluno do discipulado infanto-juvenil, desafio dessa semana e até a volta de Jesus é você escolher servir e adorar ao Senhor para poder ter uma vida melhor. Ruth, ela escolheu adorar e servir ao nosso Deus. Ela escolheu ser dedicada, ser amorosa, ter boas ações. E por essas boas escolhas de Ruth, ela teve uma vida melhor. Ela não ficou viúva e desamparada, porque naquela época, as mulheres que eram viúvas, elas sofriam muito. Por quê?
porque eram desamparadas, porque não tinha marido, não tinha quem as protegesse. Então, unicamente tinha que vir a proteção do nosso Deus. Mas Ruth, por uma escolha, ela foi muito abençoada e teve uma vida muito melhor. Se casou e teve um filho, onde a descendência desse filho era maravilhosa, porque vinha dessa descendência o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que maravilha, que você possa ter gostado dessa nossa aula. Estou morrendo de saudade, mas já dizendo novamente, o discipulado não acabou. Tem mais. Fica ligado que nós vamos falar mais. Por quê? Porque agora vem a parte de revisão. Vamos revisar todas as unidades. Nós queremos saber se você aprendeu tudo da primeira, da segunda e da terceira unidade. Uhum. Nós queremos saber títulos das lições, versículos de cada lição, exatamente. Todos os títulos e todos os versículos das 3 unidades, exato. Então, para isso, nós vamos fazer aulas de revisão. Combinado? Então, fica conosco ainda, se liga com o céu, porque o projeto do Discipulado Infanto-Juvenil na sua vida ainda não acabou. Combinado? Vamos lá. Para encerrar a nossa aula e depois fazermos a nossa oração final, eu convido você a louvar conosco novamente o hino que diz que a gente escolhe Deus. Certo? Vocês entenderam como a letra desse hino é muito a cara de Ruth? Ela escolheu Deus, ela escolheu ser amiga de Deus, ela escolheu Deus para a vida dela todos os dias, certo? Vamos lá, agora, adorar novamente. Feche seus olhos. E agora que você conhece a história de Ruth, fale com convicção que quer sim, quer ser de Deus todos os dias. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E o quê? E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. E o quê? Eu sou abençoado se vivo obediente. Preste atenção! Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm. E o quê? Me chama, todo dia vem as tentações. Verdade. Me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de amor. Eu nasci para te chamar de Pai. Oh, glória, andar do seu lado. Eu creio, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Obrigado, Deus. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.
você escolha Deus todos os dias, que você diga não às propostas, não às tentações, que você diga não aos falsos deuses que têm se levantado contra você. Nessa época de pandemia, vários falsos deuses têm se levantado para nós. É a TV, é o videogame, é os vídeos de canais que não são edificantes, é músicas do mundo que vêm para descer aos nossos corações e fazer com que seja o primeiro lugar dentro dos nossos corações, que nós possamos dizer sim todos os dias, que você, aluno do discipulado infanto-juvenil, possa dizer não às propostas que o mundo tem colocado, principalmente nessa época de isolamento, onde você não pode estar lá na igreja, aliás, você não pode estar lá no prédio da igreja, como chamamos, mas lembre-se que você, aluno do discipulado, você é a igreja do Senhor. Jesus, ele morreu no seu lugar. Ele não veio e morreu pelas paredes do nosso templo. Ele morreu por sua vida para salvar a você, aluno do discipulado. E agora que você já é salvo, que você possa escolher Deus todos os dias, que você possa dizer não ao videogame, que você possa dizer não aos vídeos que não lhe edificam, que você possa dizer não às músicas que não são de Deus, que você possa dizer não ao pecado, liga não ao pecado, escolha sempre Deus para a sua vida, porque por causa disso você vai ter, com certeza, uma vida melhor. Foi isso que aprendemos por causa das escolhas de Ruth, as escolhas verdadeiras, as escolhas boas, a escolha de servir e adorar ao único Deus. Ela pode ter, ela teve uma vida muito melhor que você tem aprendido com a vida de Ruth. E queira, do fundo do seu coração, dizer não para as coisas de falsos deuses, para as coisas do mundo, e dizer sim à adoração e a servir ao Deus verdadeiro, que entregou seu único filho para morrer no seu lugar, mas que não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu que viria buscar você, aluno do discipulado, para morar com ele, porque ele tem preparado uma morada para você. Creia, aluno, ele preparou, mesmo nessa época tão difícil que estamos passando. Deus está no controle de tudo. Deus, ele está no controle de tudo. Nunca se esqueça que, embora nós não vemos saída, embora nós não vemos e não sabemos e não entendemos por que isso tudo está acontecendo com o mundo. Mas lembre, como foi permissão de Deus, a fome na cidade de Belém de Judá é permissão de Deus. O coronavírus no mundo. Pode ter certeza que Deus, ele está nos ensinando a ser adoradores e a ser servos fiéis. A dizermos não todos os dias para as coisas do mundo e dizermos sim para as coisas dele, mesmo sendo, estando dentro de casa, mesmo não podemos fazer cultos na igreja. Deus está dizendo nesse momento para você que é nessa hora, nesse momento que estamos passando, que ele deseja que você diga sim e escolha, mesmo em meio a tudo que está acontecendo, escolha ser Deus, escolha ser de Deus, escolha ser servo, escolha adorá-lo em espírito e em verdade, porque ele é o único que merece a sua adoração. Que você possa dizer sim para ele, mesmo diante de qualquer situação. E você, por causa disso, terá uma vida melhor, terá proteção, porque é isso que nós queremos. Servir e dizer sim e adorá-lo em espírito e em verdade, porque ele sim merece a nossa adoração. Amém? Vamos agora orar agradecendo por mais essa aula do discipulado. É uma maravilha, é muito maravilhoso, mesmo sendo através de vídeo. Você, aluno do discipulado, não imagina o quanto é maravilhoso para mim, que sou professora, ministrar essa aula para você.
que tudo que eu estou sentindo, eu creio, possa ser passado através desse vídeo. Que o que eu estou sentindo, a alegria do Espírito Santo que está dentro de mim, possa ser tocado através desse vídeo, possa chegar até a sua vida, até o seu coração, porque é assim que eu creio que o Deus que está aqui, que está me dando essa alegria, que está me fazendo sentir tudo isso, chega até a sua vida através desse vídeo, porque o nosso Deus é poderoso e verdadeiro. Amém? Vamos agradecer mais uma vez por mais uma aula, amém? Oremos, Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos aqui, Senhor, na tua presença mais uma vez, para te engrandecer, Pai, para te adorar, para dizer que nós queremos dizer sim para ti todos os dias. Nós queremos te adorar, Senhor Jesus, e nós queremos te servir, Pai, não importa a situação. Não importa, Senhor Jesus, se o mundo está vivendo todas essas dificuldades. Pai, nós sabemos que muitas pessoas estão morrendo, Pai, mas nós temos a certeza que Tu és e estás na direção de tudo. Que tudo que acontece em nossas vidas é permissão Tua, Senhor Jesus. E nós, Pai amado, acreditamos, Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Que o aluno, pai, do discipulado infanto-juvenil, com a aula de hoje, possa acreditar que com escolhas que ele faça, principalmente em épocas difíceis como estamos vivendo, vai dar para eles uma vida muito melhor lá na frente. Uma vida de eternidade, uma vida de adoração, Senhor, uma vida de entrega, Pai amado, que o aluno do discipulado infanto-juvenil possa sentir através da nossa aula, através da nossa aula, do nosso vídeo, possa chegar à alegria do Espírito Santo. E que se ele estiver triste, se ele estiver pensando que Deus esqueceu, que Deus não está no controle de todas essas coisas, Pai, tira toda incredulidade, tira todas as incertezas, Pai, tira tudo aquilo que não pertence a Ti. Pai, que toda angústia, Pai amado, que qualquer um deles possa estar sentindo, possa ser retirada agora em nome de Jesus. Que através desse vídeo, Senhor Jesus, as vidas deles possam ser restauradas. Que o seu alimento, Pai, espiritual chegue até o coração deles. E que eles possam sentir revigorados. E que eles possam sentir a alegria do Teu Espírito Santo. Que eles possam te adorar, Senhor Jesus, em meio de tempestade. Que eles possam te adorar todos os dias na época da pandemia, Senhor, para poder, Senhor, lá na frente, ter uma vida melhor contigo, porque é nisso que cremos, Pai. Nós cremos nas tuas promessas, nós cremos no teu infinito amor, nós cremos na tua proteção. Cremos que está no controle de tudo, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, no fundo do meu coração, que tu estás no controle e que quando o homem acha, Senhor Jesus, que sabe alguma coisa, tu mostra, Senhor Jesus, que ele não sabe nada, que ele não pode nada. Oh Deus, o homem planeja, o homem faz dados, o homem faz estatísticas, Senhor Jesus, todos os dias de mortos, de contaminados, mas tu, Senhor Jesus, é que és conhecedor de todas as coisas, tu sabes, Senhor Jesus, o porquê de todas as coisas. Pai, tu estás no controle, nós cremos no fundo do nosso coração que tu, Senhor, que não cai um fio do nosso cabelo, que não seja permissão tua. E nós cremos, Pai amado, que tudo isso está no controle das tuas mãos e que vai passar. Porque tu, Senhor, és maravilhoso. Não porque merecemos, porque estamos pedindo, mas porque tu, Pai, és maravilhoso e fiel para com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, continua com o aluno do discipulado infanto-juvenil, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você possa sentir a alegria do Espírito Santo, que a nossa aula, que o nosso vídeo possa chegar para você como um alívio para o seu coração. Que você possa sentir a alegria do amor de Deus na sua vida, dizendo assim: escolha a mim para poder ter uma vida melhor. Amém?
A paz do Senhor, alunos de discipulado infanto juvenil, e até a nossa revisão. A paz do Senhor.